Cheguei a Paris em um dia frio de outubro, carregando uma mala cheia de sonhos e expectativas. Aos 23 anos, tinha decidido deixar minha pequena vila no interior da França para estudar literatura em uma das universidades mais prestigiadas do país. Sempre sonhei com esse momento, mas ao ver a cidade grande ao meu redor, o coração acelerou de ansiedade e euforia. Paris era um mundo novo, repleto de possibilidades e promessas. A atmosfera vibrante da cidade parecia pulsar com a energia de tudo o que eu imaginava. Pessoas andando apressadas, os cafés com vozes e aromas que pareciam nunca adormecer, e prédios antigos com fachadas históricas que contrastavam com o movimento das ruas. No meu primeiro dia de aula, logo conheci o professor Ferdinand. Ele era uma figura distinta, com uma postura firme e imponente, que imediatamente captou a atenção de toda a sala. Tinha 58 anos, uma barba grisalha bem cuidada e olhos que pareciam ler mais do que os livros que ensinava. Suas palavras eram carregadas de uma paixão pela literatura que eu nunca havia visto. Cada aula era um convite para desvendar os mistérios da literatura francesa, e eu me sentia cada vez mais absorvida pelo seu olhar e por suas ideias. Pouco a pouco, fui percebendo que aquele interesse ultrapassava o campo acadêmico. Logo me tornei uma das alunas mais dedicadas de sua turma, e ele parecia notar. Com o tempo, nossos diálogos se tornaram mais frequentes e profundos, passando das teorias literárias para as reflexões sobre a vida, a arte e os sentimentos. Eu me via admirando-o não só como professor, mas como uma pessoa que trazia consigo a sabedoria de uma vida inteira de experiências. Certa tarde, após uma aula sobre a trágica história de Emma Bovary, ficamos os dois sozinhos na sala. Ele me encarou de uma maneira diferente, e naquele instante senti que algo havia mudado entre nós. A tensão no ar era palpável, e quando ele se aproximou, senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi então que nossos lábios se tocaram. Nós dois sabíamos que esse momento chegaria, mais cedo ou mais tarde. A intensidade daquele beijo me fez esquecer o mundo ao nosso redor. Tudo aconteceu ali mesmo dentro da sala de aula. Sem tirar totalmente a roupa, eu pude sentir ele dentro de mim. O professor fazia os movimentos de uma maneira suave, mas muito prazerosa, que nos levou ao ápice da excitação em poucos minutos. Tínhamos cruzado uma linha invisível, e agora estávamos ambos conscientes de que algo novo e perigoso havia começado. Os dias que se seguiram foram repletos de encontros furtivos e olhares cúmplices. Eu passava as noites em claro, esperando o momento em que pudesse vê-lo novamente. Ele me levava a cafés escondidos, parques ao entardecer e também nas salas mais escondidas da universidade, e eu me sentia vivendo uma história de amor digna das páginas dos livros que ele ensinava. Em seu olhar, eu via a paixão de um homem que, apesar de já ter vivido muito, ainda tinha a capacidade de se apaixonar com a mesma intensidade de um jovem. Ele me fazia sentir especial, e eu acreditava que aquele amor seria capaz de superar qualquer obstáculo. Contudo, havia uma parte de mim que sentia um peso constante. Eu sabia que nosso relacionamento, por mais intenso que fosse, estava envolto em segredos e poderia terminar a qualquer momento. Ele era casado antes, e embora agora estivesse divorciado, as marcas daquela vida ainda estavam presentes. Em seu apartamento, fotografias antigas e lembranças de uma família que ele perdeu compunham um cenário que me lembrava constantemente de que eu era apenas mais um capítulo em sua história. Ainda assim, eu me sentia incapaz de me afastar. Foi numa dessas noites que ele me apresentou ao seu filho, Antoine. Ele era um jovem de 25 anos, com uma energia vibrante e um olhar que parecia carregar o peso de todas as experiências de seu pai, mas com a rebeldia e a leveza de alguém que ainda não conhecia o mundo. Ele era encantador e seu sorriso tinha algo de enigmático. Conversamos brevemente e ele pareceu me estudar de uma forma que me fez sentir vulnerável. Com o tempo, comecei a ver Antoine com mais frequência. Ele passava pela casa do pai, e a cada encontro nossa conexão parecia se intensificar. Eu tentava ignorar aquilo, mas logo percebi que Antoine despertava em mim um tipo de paixão diferente. Ele era livre, jovem, e me trazia a possibilidade de uma vida que eu achava estar vivendo ao lado do professor, mas que na realidade eu nunca tinha experimentado de verdade. A cada sorriso e a cada conversa, eu me sentia mais atraída por ele, e aos poucos essa atração transformou-se em um sentimento que eu sabia que não deveria nutrir. Dividida entre o professor e Antoine, me encontrava num dilema torturante. Com o professor Ferdinand, eu tinha a segurança, o amparo e a profundidade de uma relação sólida, mas com Antoine era como se eu visse o reflexo de minha própria juventude. Ele me fazia rir,
me desafiava e cada segundo ao lado dele era uma aventura. A paixão que sentia por ele era avassaladora e com o tempo comecei a perceber que ele também compartilhava os mesmos sentimentos. Foi numa noite chuvosa que Antoine e eu não conseguimos mais resistir à atração entre nós. Ele me convidou para tomar uma taça de vinho e, ao final da noite, entregamo-nos ao desejo que vinha sendo reprimido há semanas. Foi um momento intenso, carregado de paixão e arrependimento, pois sabia que estava traindo um homem que havia confiado em mim e me ensinado tanto. A culpa me corroía, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me afastar de Antoine. Sentia que estava vivendo entre o amor e a destruição, dividida entre dois homens que, de maneiras diferentes, representavam tudo o que eu buscava. Finalmente tomei coragem e decidi contar ao professor. Encontrei-o numa tarde de sábado, num café onde tínhamos passado tantas horas juntos. Contei-lhe sobre meus sentimentos por Antoine, tentando ser o mais sincera possível. Ele me ouviu em silêncio, sem me interromper, mas vi a tristeza em seus olhos. Quando terminei, ele soltou um suspiro profundo e, com uma voz calma e triste, disse que sempre soubera que nosso relacionamento era efêmero. Suas palavras ecoaram dentro de mim como uma despedida, e eu senti o peso de cada lágrima que ele segurava, para não demonstrar a dor que estava sentindo. Naquele momento, soube que tinha ferido um homem que apenas queria me amar, mas que também entendia que não poderia lutar contra o tempo ou o destino. Ele não pediu explicações, não exigiu nada. Simplesmente me deixou partir com uma aceitação melancólica. Suas últimas palavras foram um adeus que carregarei para sempre. Uma lembrança de um amor que vivi, mas que precisei abandonar. Naquela mesma semana, Antoine e eu decidimos fugir. Paris parecia um lugar pequeno demais para carregar o peso de nossos sentimentos e a complexidade de nossas escolhas. Decidimos partir para um destino que não conhecíamos, mas onde acreditávamos que poderíamos construir algo novo. Era uma decisão impulsiva, cheia de incertezas, mas com uma chama de esperança. O mundo ao nosso redor parecia desmoronar, mas ao mesmo tempo, a sensação de liberdade era inebriante. Arrumei minhas malas durante a madrugada, tentando não fazer barulho. Quando fechei a porta do apartamento, olhei para trás, e a cidade de Paris, que um dia foi meu sonho, agora se tornava uma lembrança. A viagem era longa, e no silêncio do trem, eu senti o peso do passado que deixava para trás. Antoine segurava minha mão, e com ele eu sabia que poderia enfrentar as incertezas da nova vida que nos esperava. Naquele momento, tudo o que importava era que estávamos juntos. Ao chegarmos a nosso destino, tudo parecia incerto e, ao mesmo tempo, cheio de possibilidades. A sensação de recomeço nos dava forças, e com Antoine ao meu lado, sentia que poderia enfrentar qualquer dificuldade. Cada dia era uma nova aventura, uma prova de que estávamos dispostos a construir nossa própria história, livre das amarras do passado. Enquanto explorávamos esse novo lugar, às vezes eu pensava no professor Ferdinand, no amor que deixei para trás e nas escolhas que fiz. Sabia que aquele capítulo da minha vida nunca poderia ser reescrito, mas que também me ensinara muito sobre quem eu era e sobre a intensidade dos sentimentos que o amor pode provocar. Os primeiros meses ao lado de Antoine foram de pura liberdade. Era como se o peso de Paris tivesse ficado para trás e cada amanhecer fosse uma promessa de um novo começo. Vivíamos com intensidade, sem preocupações sobre o futuro, mas a felicidade que construímos estava fadada a ser interrompida, de forma brutal. Numa tarde cinzenta, Antoine decidiu sair para uma trilha perto da cidade onde havíamos nos estabelecido. Ele sempre teve uma alma aventureira e gostava de explorar o desconhecido, algo que eu admirava e temia em partes iguais. Eu me despedi com um beijo rápido, esperando vê-lo de volta algumas horas depois, mas aquela foi a última vez que o vi com vida. No final da tarde, recebi um telefonema da polícia local. Antoine havia sofrido um acidente fatal. Ao escalar uma formação rochosa próxima, ele escorregou e caiu em um desfiladeiro. As palavras do policial pareciam distantes, como se pertencessem a outra realidade. Meu corpo congelou e eu senti o chão desaparecer sob meus pés. A dor foi esmagadora e o mundo ao meu redor desmoronou. O funeral foi uma experiência surreal. Ao lado do caixão, eu estava rodeada por estranhos, tentando processar a perda do homem que prometia uma vida de aventura ao meu lado.
Cada detalhe do adeus me rasgava por dentro, e tudo o que restava era um vazio impossível de preencher. Eu não sabia a quem recorrer, mas meu coração instintivamente buscava uma presença familiar e acolhedora. Ferdinand, voltei para Paris. A cidade parecia diferente, agora envolta em uma melancolia silenciosa. Eu precisava ver Ferdinand, precisava do conforto que só ele poderia me oferecer. Quando bati à sua porta, ele me recebeu com um olhar que misturava surpresa e compreensão. Não houve necessidade de explicações. Ele sabia. Eu desmoronei em seus braços. Chorei por Antoine, por nós, pelas escolhas que fiz e por tudo o que poderia ter sido. Ferdinand não disse nada. Ele apenas me segurou com firmeza, deixando que minhas lágrimas escorressem sem julgamentos. Sua presença era a âncora que eu precisava naquele momento. Com o passar dos dias, começamos a nos reencontrar nas pequenas rotinas. Ferdinand me ofereceu espaço para que eu pudesse lidar com o luto, mas nunca se afastou por completo. Lentamente, a dor deu lugar a uma sensação de conforto. Conversávamos sobre o passado, sobre Antoine e sobre como nossas vidas haviam se entrelaçado de maneiras inesperadas e inevitáveis. Foi numa noite silenciosa, enquanto assistíamos a uma tempestade através da janela, que tudo mudou. Ferdinand me olhou com a mesma intensidade de antes, mas dessa vez havia uma ternura que eu nunca tinha visto antes. Não era paixão desenfreada, mas sim o amor sereno e maduro de quem sabe o que é perder, e ainda assim escolher ficar. Não precisamos voltar para onde paramos, ele sussurrou. Podemos começar de novo, do nosso jeito. Eu sorri pela primeira vez em meses. Naquele momento, compreendi que o amor que encontrei em Ferdinand era diferente de tudo o que eu já havia vivido. Não era uma chama intensa e impetuosa, como a que tive com Antoine, mas uma brasa constante que me aquecia, mesmo nas noites mais frias. Voltamos a ficar juntos, não como antes, mas de uma forma nova, mais consciente. Aprendemos a reconstruir uma história que parecia perdida. Ferdinand me ensinou que a vida é feita de capítulos, alguns repletos de paixão, outros de dor, mas que todos, de alguma forma, nos conduzem ao lugar onde devemos estar. O amor, afinal, não é sobre esquecer o que passou, mas sobre encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo com as cicatrizes que carregamos. E então, você gostou dessa história? Espero que você tenha aproveitado cada segundo. Se ficou curioso para saber mais, você sabe o que fazer. Dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Diga-me nos comentários o que você achou. Eu adoraria saber o que você pensa. Até a próxima, estarei esperando por você.